Dia 28. Pegadas. Deixando uma impressão duradoura. Meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos, nem os seus se lembrarão dos bons conselhos que você lhes deu, mas um retrato indelével de quem você é e de como viveu está gravado na mente e plantado no coração deles. Dorothy Carey Peterson. Nosso sustento vem do que obtemos, mas nossa vida vem do que doamos. Winston Churchill. A conscientização do que significa ser ecologicamente correto continua a ganhar força. Parece que hoje em dia, cada vez mais pessoas estão preocupadas com suas pegadas ecológicas. Questões importantes como o aquecimento global, a reciclagem, a dependência de combustíveis fósseis e a poluição continuam em alta, o que leva todos a se esforçar para que a pegada ecológica seja a menor possível. Queremos ser bons administradores do planeta por causa da responsabilidade que Deus nos confiou em relação à sua criação. Contudo, na mesma medida que procuramos maneiras de diminuir a pegada ecológica, devemos aumentar a pegada espiritual. Precisamos causar a impressão mais positiva e mais duradoura possível na vida das pessoas. Para fazer isso, é necessário ter um firme propósito em relação ao tipo de impressão que deixamos. Muitas vezes, nossas prioridades espirituais convergem com a aplicação prática. Nunca me esquecerei de uma campanha em nossa igreja, motivada pela descoberta da falta de sapatos nos abrigos do sem-teto em Houston. Muitas pessoas contribuíam com cobertores e comida, mas poucas perceberam a grande necessidade que os sem-teto tinham de sapatos quentes e em bom estado. Assim, no final de um culto, compartilhei minha visão de que poderíamos fazer uma enorme diferença em apenas um único final de semana. Pedi a todos que se sentiram tocados que tirassem seus sapatos e os deixassem na frente da igreja, saindo de meias ou descalços, sentindo o chão frio que muitos homens e mulheres sem teto sentiam todos os dias. A igreja respondeu ao desafio de maneira impressionante. Recolhemos 4.500 pares naquele dia e resolvemos o problema de sapatos em Houston, fazendo um estoque para vários meses. Esse é o tipo de impacto que podemos provocar a cada dia. Não é preciso tornar-se missionário internacional, ser milionário, nem pedir demissão do emprego. Se quisermos causar impacto sobre aqueles que nos seguem, precisamos apenas amar a Deus, servir aos outros e doar daquilo que já nos foi concedido. Uma das melhores maneiras de contribuir com nosso legado espiritual único é pelo modo como tratamos as pessoas. Vale a pena refletir. Pense numa experiência recente em que suas crenças espirituais o levaram a uma aplicação prática de serviço a outras pessoas. Que necessidade dessas pessoas a experiência pôde satisfazer? Que necessidade ela satisfez em você? Solução para a poluição. De mesmo modo que devemos controlar a emissão de gases tóxicos industriais e diminuir a poluição, devemos lidar com os resíduos que se acumulam em nossa alma. Pode ser tentador desprezar nossas próprias faltas e deficiências e nos concentrar exclusivamente nos erros alheios. Todos nós conhecemos pessoas que se orgulham de sua espiritualidade, mas apontam as falhas dos outros e ignoram as próprias. Deus nos chama a olhar para dentro e examinar nossa própria consciência
sem julgar outras pessoas. Lemos em Isaías 1, verso 18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Nós cometemos erros, fizemos escolhas ruins e ferimos aqueles a quem mais amamos. Podemos tentar cobrir o lixo da alma, ignorá-lo e fingir que não está ali, mas com isso não eliminamos a poluição que corrói e sufoca o nosso coração. Julgamos os outros, fazendo comparações que nos levam a pensar que somos melhores porque não cometemos os erros deles. Mas pecado é pecado. Talvez eu e você tenhamos pecados diferentes na vida, mas todos eles nos colocam abaixo do padrão de Deus. Todo mundo já teve uma alma poluída porque todos nós pecamos. A notícia transformadora de vida é que Jesus Cristo nos perdoa e nos limpa até mesmo do entulho mais oculto. A maioria das pessoas que se aproxima do fim da vida, com as quais conversei, são forçadas a enfrentar faltas, arrependimentos e erros. Em geral, estão mais ansiosas que nunca para abraçar o presente da graça de Deus. A boa notícia é que temos esse dom à disposição a cada dia, quer tenhamos 4 semanas, quer muitos anos pela frente nesta terra. Se quisermos deixar um legado de graça para aqueles que nos sucederem, temos de começar reconhecendo nossa necessidade pessoal do perdão de Deus. Uma das melhores maneiras de fazê-lo é pelo exame diário de nossa consciência. Quando estamos em dia com Deus, impedimos que os escombros espirituais se acumulem e bloqueiem nossa capacidade de amar e servir. Vale a pena refletir. Qual sua reação normal ao refletir sobre seus pecados e suas deficiências? Isso, em geral, o aproxima da graça de Deus ou leva a um esconderijo mais profundo? Como você costuma reagir às falhas e os pecados dos outros? Qual é a correlação entre a maneira que você vê seus pecados e os pecados das outras pessoas? Reciclagem pela graça. Ao sentir o perdão e o amor de Deus pelo presente que é seu Filho, as pessoas, muitas vezes, estão preparadas para pedir perdão àqueles a quem feriram e estender a misericórdia àqueles que as magoaram. Com a liberdade e a alegria que sentiram como resultado do perdão de Deus, sentem-se fortalecidas para enfrentar alguns dos capítulos mais difíceis da vida. De fato, como Jesus explica em uma de suas parábolas, existe uma relação recíproca entre o perdão que recebemos e o que concedemos. Gosto de pensar nisso como reciclagem pela graça, entregar de maneira generosa aquilo que recebemos de Deus. Depois que um servo endividado implora misericórdia a seu senhor pela grande dívida que tem, este servo mantém preso outro servo por não ter conseguido pagar uma quantia muito menor do que aquele devia ao rei. Esse padrão duplo não funciona no reino de Deus. Então, o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, versos 32 a 35. Se julgarmos menos e confessarmos mais
nossas próprias deficiências, investiremos no legado eterno, nosso caráter e seu efeito sobre as gerações futuras. Pedir perdão e admitir que ferimos alguém talvez nunca seja fácil ou tão natural quanto gostaríamos, mas se soubéssemos que não teríamos outra oportunidade de acertar o relacionamento, aproveitaríamos todas as possibilidades para expressar nossa tristeza por termos ferido os outros. Em Provérbios 28, verso 13, aprendemos que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O ato de abrir o coração pode restaurar um nível de paz que o orgulho, a ira e a pretensão roubaram de nós. É muito comum tentarmos fazer acertos com os outros sem de fato aceitar e sentir o poder da graça em nossa vida. Achamos que precisamos esforçar-nos muito para fazer ajustes com as pessoas que ofendemos e permanecemos calados em relação àqueles que nos feriram, fingindo que nada aconteceu. Mas quando encontramos o poder radical da graça de Deus, Ele literalmente transforma nossa vida. Deus o ama como você é, mas Ele o ama demais para deixar que continue como está. O texto de Filipenses 2, verso 13, coloca a questão da seguinte maneira: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Nosso Pai nos capacita a viver uma vida transformada quando admitimos nossos erros e as consequências deles. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso. Provérbios 3, 34. Desse modo, quando nos humilhamos e dizemos: Deus, preciso que o Senhor me dê o poder para mudar, preciso de poder para amar, preciso que o Senhor me dê a força para fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Ele nos enche com seu poder e sua força. Cristo nos encontra em meio à nossa vida confusa, mas Ele não diz: ei, primeiro mude sua atitude e depois vou pensar em amar você. Não, a Bíblia diz que enquanto eu ainda era pecador, Cristo desceu, segurou-me em suas mãos e me perdoou. Quando ainda estava na pré-escola, um de meus filhos sofreu um acidente na frente de vários adultos, amigos meus. Quando percebeu o que havia acontecido, ficou muito envergonhado. Ele olhou para cima e disse: me pegue no colo. Como respondi? Por acaso disse: de jeito nenhum, droga, vá se limpar e depois eu pego você no colo. É claro que não. Peguei-o e segurei bem junto de mim, porque ele é meu filho e eu o amo sem restrições. A graça me aceita como estou, mas a graça também me dá o poder de mudar. O texto de Tito 2, verso 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando estamos na atmosfera da graça de Deus e nos sentimos totalmente aceitos, clamamos por mudança. Queremos conhecer a Deus e ser mais semelhantes a Ele. Se tivesse apenas um mês para viver, certamente você iria querer mudar algumas coisas na vida. O problema é que nenhuma mudança duradoura pode ser realizada a não ser que sejamos transformados
e energizados pela derradeira fonte de poder, a graça de Deus. Não podemos esperar sair bem da vida sem ela. Não podemos deixar um legado espiritual duradouro, a não ser que nos coloquemos no lugar da outra pessoa, perdoando-a como fomos perdoados. Somos troféus da graça. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, verso 7. Devemos aceitar uns aos outros e mostrar o amor de Cristo aos que estão à nossa volta. Isso pode significar que às vezes haverá uma confrontação com os outros, ou que será preciso humilhar-nos a ponto de confessar e pedir perdão a eles. Somente a graça de Deus nos permite esquecer as feridas do passado e perdoar os outros. Somente sua graça pode motivar-nos a deixar de lado o orgulho, a vergonha, a culpa e o arrependimento e pedir que os outros nos perdoem. Quanto mais colocarmos a prática da graça em nossa vida, maior será o legado que deixaremos. Nas palavras de Jake Windesper, a graça não é uma pequena oração que se recita antes das refeições, é uma maneira de viver para a vida toda. 1. Pense numa pessoa querida que já faleceu. Como você descreveria o legado espiritual que essa pessoa deixou? O que gostaria de imitar em relação ao legado de caráter dessa pessoa? O que evitaria? 2. Passe algum tempo com Deus em oração e confissão. Peça que Ele lhe revele a graça de uma maneira nova, de modo que você consiga compreender melhor a plenitude do amor que Ele tem por você. Dirija-se a alguém a quem você ofendeu ou feriu e peça-lhe perdão. 3. Existe alguém que precisa do seu perdão? Reflita sobre o alto preço que Deus pagou para perdoar você. Pergunte a Deus qual atitude Ele deseja que você tome em relação àquela pessoa.